Vamos abrir Mateus capítulo 5. Amém, graças a Deus. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Hoje nós vamos iniciar o Sermão do Monte, o estudo dele, os capítulos 5 e 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E vamos iniciar também um período novo na nossa congregação, onde durante um determinado tempo, não sei quanto tempo, nós vamos nos consagrar ao ministério da oração e da palavra. Nós não vamos ter mais um momento de louvor. Os meninos do ministério de louvor que estão aqui, passem isso adiante. Eu creio que nós estamos passando por um momento já há algum tempo que nós não nos recuperamos ainda de constantes ataques no mundo espiritual, e nós não nos recuperamos ainda. Muitas vezes a gente gosta de acreditar que já estamos bons e que já passou, quando na verdade as feridas ainda estão abertas e elas precisam ser tratadas antes que algo de pior aconteça. Então eu passei hoje à tarde em oração, mais uma vez em isolamento. Os dias têm sido difíceis nesse ano de 2020, tanto na minha área familiar, quanto na minha vida pessoal e na nossa congregação. Não podemos esperar coisas diferentes, mas é importante que nós venhamos a estar convictos de que estamos fazendo a vontade de Deus. E não é isso, infelizmente, que eu tenho visto e sentido isso em oração da parte da maioria dos irmãos. Me perdoe a honestidade, mas essa é uma marca minha. Então eu creio que nós devemos nos consagrar mais ao ministério da oração e da palavra. Eu vou apenas dar um exemplo. Hoje eu cheguei aqui por volta das 5h15, 5h30, e a porta da igreja estava fechada. Quando o ministério de oração vai louvar, eles chegam meia hora antes para ensaiar o louvor. E aí eu fiquei pensando comigo, nada contra o ministério de louvor, pelo amor de Deus, os irmãos sabem que eu amo todos vocês, mas eu fico pensando, se pode chegar meia hora, uma hora antes para ensaiar o louvor, não pode chegar para orar, para ajeitar as coisas. E assim, irmãos, eu sou muito honesto, né? Eu ligo o som, por mim eu fico com a caixa de som, eu ligo o microfone, eu sintonizo, pode ser que não saia perfeito, eu ligo a câmera, eu conecto com o Facebook, eu ligo o Wi-Fi do meu celular, eu faço tudo o que precisar, graças a Deus. Deus me deu graça para isso, né? Mas eu creio que não devia ser assim. Eu creio que na igreja todos deveríamos ter um papel, e a gente deveria se sentir alegre nisso, deveria se sentir motivado a fazer isso, desde arrumar uma cadeira até sintonizar um som que a gente faça, organizar uma igreja. A gente deveria se sentir impulsionado e cheio de amor para fazer isso, e infelizmente eu não tenho visto isso, né? E eu creio que faz parte até da realidade desse ano que a gente tem vivido, que tem mexido com a cabeça de muitos. Então, aqui, por exemplo, nós passamos por uma experiência muito triste. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas vou falar, aonde se colocou as contas de luz e de água ali no, eu não sei nem, aquele negócio ali que a gente coloca os horários e os encontros. Não é isso que eu tenho ensinado aqui. Então, assim, a igreja tem uma liderança, aí a liderança sou eu. Eu queria poder dividir isso com outras pessoas maduras, mas infelizmente eu não tenho encontrado maturidade para isso. Então, perdoe o desabafo. Na verdade, isso não é um desabafo, isso é um direcionamento de Deus para as nossas vidas espirituais. Nosso tempo aqui na terra é muito curto para a gente ficar batendo com a cara na parede. Então, mais uma vez, se vocês querem brincar de ser crente, eu não quero. Eu quero ser crente de verdade.
É por isso que eu estou há 8 meses sem ver os meus filhos. É por isso que eu sou rejeitado pelos meus pais. É por isso que eu sou maltratado por pessoas de minha própria família. Porque eu decidi que eu quero levar Cristo a sério. Porque eu acredito no céu e no inferno. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito na glorificação do último dia. Eu acredito que todo esforço aqui na terra é pouco para aquilo que Deus tem reservado para nós lá no céu. Eu acredito nisso. Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Os irmãos sabem que eu tenho formação em Direito, eu tenho uma carteira da OAB, eu podia abrir uma empresa, eu podia estar fazendo outras coisas e também brincando de ser crente. Tem muita gente que está fazendo isso. Tem a sua vida secular, tem a sua vida religiosa e vai levando a vida como se a vida fosse isso. Para mim não é assim. Para mim as coisas têm que ser sérias. Principalmente quando é relacionado a Deus. Eu aprendi desde o começo que com Deus ou é sim ou é não. A gente tem aprendido aqui. Então, eu oro a Deus que esse sermão do monte abra os nossos olhos, porque aqui Jesus está falando dos verdadeiros cristãos. Eu quero acreditar que somos nós. O Senhor Jesus aqui está diante de uma multidão, como a gente viu ontem, e ele estava pregando para pessoas como nós, desprezadas, pessoas que muitas vezes são vistas como loucas ou qualquer coisa semelhante a isso, pessoas que não estão raciocinando bem, pessoas que estão fazendo escolhas erradas. Jesus era visto assim, e aqueles que o seguiam também. Mas existiam pessoas que estavam interessadas, algumas verdadeiramente, outras não, mas juntou-se uma multidão que vinha, como está aqui no último versículo do capítulo 4, versículo 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muitas pessoas queriam saber quem era Jesus. Então, aqui é o início do ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus ainda está apenas no começo. São 28 capítulos. E aqui já no começo, Jesus já mostra para aquelas pessoas que ele não estava lá como muitos estiveram antes dele. Ele não estava preocupado em juntar multidões, ele não estava preocupado em se tornar famoso, ele não estava preocupado em fundar uma seita, ele estava ali para mostrar o caminho da salvação. Então ele começa mostrando para aquelas pessoas que de repente esperavam uma pessoa que dissesse a eles o que o diabo disse a ele, como vimos ontem: ó, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo que você quiser. Jesus não disse isso. Quem disse isso foi o diabo para Jesus. Então muitas pessoas seguem a Jesus esperando que é isso que vai acontecer. Jesus, eu não vou me prostrar ao diabo, eu vou me prostrar a ti porque eu sei que o Senhor vai realizar todos os meus sonhos. Jesus nunca disse que ia fazer isso por mim e por você. Muito pelo contrário, ele disse que ia ser difícil. É nesse sermão do monte aqui que ele diz: olha, a porta é estreita. Ele está dizendo isso no início do ministério, para aqueles que iriam continuar a seguir a ele, ou aqueles que iriam abandonar ele naquele momento, soubessem muito bem do que estava se tratando, do que aquele jovem rabino que estava iniciando o seu ministério veio tratar. Então Jesus já inicia o seu sermão da seguinte forma, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, era a forma que os rabinos tinham, diferente da nossa cultura ocidental, em que a pessoa que está falando fica em pé e os ouvintes ficam sentados. Lá no Oriente é o contrário, a cultura era diferente, as pessoas que estavam ouvindo ficavam em pé e quem falava ficava sentado. Jesus então se assenta. Aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo, perceba, havia uma multidão ali, mas o foco de Jesus sempre é os seus discípulos. Ele sabe quem são os seus verdadeiros discípulos e quem não é seu verdadeiro discípulo, aqueles que não são os seus verdadeiros discípulos. Ele sabe. E é por meio do ensino que essa separação fica cada vez mais clara. Versículo 3: bem-aventurados humildes de espírito,
pessoas estavam querendo ser grande. Muitas pessoas estavam querendo ser o próximo guru da época. Algumas pessoas estão querendo ser o próximo pastor a chamar a atenção no YouTube. Jesus está dizendo: eu não estou buscando esse pessoal. Eu não estou buscando quem quer ser grande. Eu estou buscando quem quer ser pequeno. A ideia de humildes de espírito é justamente isso. São aquelas pessoas que reconhecem a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua dependência. A palavra humildade aqui é a palavra mais forte para a palavra pobre. No grego existem dois tipos de palavra que significam pobre. Aquele pobre que tem somente para o seu dia, para sustentar o alimento do dia. E existe aquele pobre que não tem nem o essencial para se sustentar. É essa palavra que o Senhor Jesus usa para entender que nós não temos nem o essencial para a nossa vida espiritual, que a gente precisa de Cristo a todo instante. E ele disse: você se enxerga assim, você é bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado, que vai se repetir várias vezes aqui, é a palavra no grego makarios, que não significa apenas feliz, mas significa um estado de felicidade, onde as coisas todas estão no seu devido lugar. É um estado de plenitude que vai muito mais além do que a alegria terrena. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que só vai entrar no reino dos céus aqueles que se enxergam totalmente dependentes dele. Não dependentes de benefício do INSS, do salário, não dependentes da sua própria inteligência, da sua própria sagacidade, não dependentes do seu esforço físico, mas dependentes de Jesus. São esses que entram no céu. Esses entram no céu. Aqueles que encontram a sua dependência em qualquer coisa que seja terrena, casamento, família, dinheiro e por aí vai, pode ter certeza que fica do lado de fora. Os humildes em espírito, deles é o reino do céu, é deles, foi preparado para eles. Bem-aventurados que choram. As pessoas choram. Eu chorei hoje antes de ministrar esse sermão aqui. Chorei porque eu não queria estar falando isso que eu estou falando. Dói em mim falar isso. Eu amo cada um de vocês. Dói ser maltratado pelas pessoas que a gente ama, porque nós somos impulsionados a falar a elas a verdade. Muitas vezes temos até um desejo carnal de não falar a verdade para ter o carinho das pessoas que nós amamos. Mas eu já adianto, não vale a pena. Esse tipo de atitude é uma atitude insana, que vai gerar uma consequência tanto sua como daquela pessoa que supostamente você diz amar. Por isso que a gente chora. A gente chora pela incompreensão do mundo em relação à palavra de Deus, pela incompreensão de muitos daqueles que se dizem crentes, em relação a princípios claros e elementares da fé cristã, que eles fingem não enxergar. A gente chora. A gente chora em virtude da nossa carne. Subjugar a nossa carne é algo doloroso, porém extremamente necessário. A gente chora. E Jesus diz: continue, esse choro é macários, esse choro é bem-aventurado. É muito melhor chorar para não pecar do que chorar depois que pecou. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há um consolo para aqueles que estão sofrendo pela malignidade do mundo, por aqueles que são instrumentos de Satanás para nos maltratar, para nos causar dores. Mas há um consolo para essas pessoas. Bem-aventurado os mansos. Não, irmãos, nós não somos chamados, como eu disse, a combater, a debater, a brigar, e nenhuma coisa semelhante a isso. Nós somos chamados a andar em ordem em decência. E quando depender de nós, temos paz com todos. O que a gente faz quando uma pessoa não concorda com a sã doutrina? O que a gente faz quando uma pessoa não quer seguir o caminho de Cristo? A gente simplesmente se afasta, deixando claro para aquela pessoa que ela foi avisada. Mas a gente não contende.
Devemos lutar contra qualquer raiz de amargura que tente crescer e brotar no nosso coração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E são os mansos que herdarão a terra. Perceba, a terra, nós vivemos num mundo que diz que a terra tem que ser conquistada. Não, a terra não tem que ser conquistada, ela não pode ser conquistada porque nós não temos condições, nós não temos força de conquistar a terra do seu real dono, que é o Senhor. A terra só pode ser herdada. E não é essa terra que vai ser herdada, porque essa está fadada à destruição pela sua contaminação pelo pecado. Mas há um novo céu e uma nova terra, que herdarão aqueles que creem em Cristo. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O cristão verdadeiro, ele tem sede e fome de justiça. Aqui não fala de justiça social. Aqui fala da justiça de Cristo, em Cristo e por Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele é o justo por natureza. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Você tem sede e fome de Cristo, de querer Cristo. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não gosto do irmão tal. Então você tem um problema, porque a gente vai para a igreja por causa de Cristo. Não deixe de ir para uma reunião por causa de irmão tal. Isso é loucura. A gente ora por irmão tal. E ora inclusive por essa raiz de amargura que está crescendo no seu interior. Por isso tenha sede e fome de Cristo. Cristo. Olha, irmão, se é uma coisa que tem sido esquecido aqui nos nossos encontros, eu falo isso com dor, é Cristo. Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Cristo? Eu não estou falando a presença de Cristo quando alguém está louvando, não. Estou falando a presença de Cristo do seu lado. Naquele momento de dor, naquele momento de dúvida. Qual foi a última vez que você teve certeza e convicção que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Qual foi a última vez? Então, se você não tem essa convicção, irmãos, você ainda está em escuridão. Percebeu? Bem-aventurados são esses que têm Cristo e sede e fome de Cristo. Por que você está andando 20 quilômetros para ouvir Cristo? Porque eu quero ouvir Cristo. Por quê? Porque você acorda 4 horas da manhã, o culto é 9 horas da manhã, porque eu quero ouvir Cristo. Eu quero ouvir Ele. Eu não sei, irmãos, as pessoas estão tão preocupadas em dormir bem. E ninguém está preocupado em viver bem. Viver fazendo bem. Os remédios que mais são vendidos são os remédios que fazem as pessoas dormir, porque as pessoas não conseguem dormir. Irmão, se você não está conseguindo dormir, é porque Deus quer que você fique acordado. Vai passar com Ele. Tenha sede e fome dEle. Cristo. Bem-aventurados misericordiosos. E não confunda misericórdia com conivência com o pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A misericórdia não significa você ver a pessoa fazendo a coisa errada e fechar os olhos. E dizer, ô, coitadinho, está fazendo a coisa errada, né? Mas é assim mesmo, isso não é misericórdia não. Muito pelo contrário, isso é perversidade. Misericórdia, irmãos, é você se colocar no lugar da pessoa. Vamos imaginar que aqui atrás tem um cachorro enorme que morde, que arranca um pedaço de um braço. E você está vendo o irmão indo para lá para trás. Você não vai gritar, ô irmão, cuidado! Ou você vai ficar esperando o irmão se machucar? Ah, mas ele não me perguntou e precisava. Você viu que ele estava indo. Misericórdia é isso, irmãos, é você se colocar no lugar do outro.
E não você ver o outro fazendo um monte de coisa errada e fechar os olhos e fingir de conta, sabe, que não está acontecendo. Isso tem nada a ver com misericórdia. Isso tem nada a ver com compaixão. Por isso Jesus diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Da mesma maneira como você exorta os outros em amor, Cristo vai te exortar em amor. E que maravilha ser exortada por Cristo em amor. Que maravilha! É a pessoa que é exortada por Cristo em amor. E exorta os outros também a viverem da mesma forma. Bem-aventurados limpos de coração. O que é isso, irmãos? O que suja o nosso coração? Todo sentimento contrário à vontade de Deus, ódio, amargura, inveja, sentimento faccioso, tudo isso suja o nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Sabe, irmãos, esses limpos de coração são esses que estão o tempo todo preocupados com o estado do seu coração. É como uma dona de casa que está sempre atenta à limpeza do seu lar. Então ela acorda, ela presta atenção se as coisas estão nos seus devidos lugares, e ela mantém a sua casa sempre limpa e asseada. São limpos de coração, sempre preparado para ver a Deus. Ele está preocupado com o estado do seu coração e não preocupado com o estado do seu ser exterior, que vai ser corrompido. Oh, o seu cabelo está arrumado? A camisa está apertada, está folgada? A calça está apertada, está folgada? Eu quero saber como é que está seu coração. Está como? Sua alma está como? Como é que está? Isso é um limpo de coração, aquela pessoa que está preocupada com o coração. Jesus disse, inclusive, olha, não é o que entra pela boca, é o que sai dela, porque vem do coração. É do coração de onde procedem todas as saídas da vida. Como é que está o seu coração hoje? Provavelmente alguns estão morrendo de raiva de mim. Glória a Deus por isso. E tem gente que está vendo no YouTube, está vendo que eu disse que era para sair da igreja? Está vendo? Você ficou, aí ó, está ouvindo porque ficou. Se tivesse saído, não estava ouvindo. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero ver a Deus, irmãos. Eu não sei vocês. Eu quero. A visão de Deus é mais magnífica do que a visão de qualquer coisa aqui na terra. Bem-aventurados são os pacificadores. Quem são os pacificadores, irmãos? São aqueles que vivem em paz, e eles vivem pregando o evangelho da paz. Mas não é essa paz e amor que o mundo hipocritamente ensina. Não, é a paz que o evangelho da paz nos ensina a pregar. Tenha paz com Deus. Você é um inimigo de Deus, por isso reconcilie-se com Ele. Esse inclusive é o nosso ministério, como disse o apóstolo Paulo, nos foi entregado o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que vivem em paz e pregando para que as pessoas também vivam da mesma forma, porque esses verdadeiramente é que são filhos de Deus. Quem tem paz com Deus é filho de Deus, como está escrito no Evangelho de João. Quem é filho de Deus? É aquele que não nasceu nem da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. São esses que são filhos de Deus, são esses que são os pacificadores, são os regenerados, que vivem pregando o Evangelho aonde quer que eles sejam soprados pelo Espírito, para que de alguma forma alguns possam ser salvos. E ele continua, versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não é qualquer perseguição. Você pode ser perseguido porque você está fazendo mal. Rapaz, fulano fica me perseguindo. Aí você vai olhar e você diz assim: meu irmão, todo dia, 5 horas da manhã, você bota louvor na maior altura na sua casa. Ah, pastor,
pastor, mas é louvor, é para abençoar. 5 horas da manhã. Aí o seu vizinho está reclamando de você e você acha isso ruim? Estão me perseguindo, pastor, porque eu coloquei louvor. Aí você fala, é mesmo, você colocou louvor que horas? 5 horas da manhã. Pô, irmão, não pode não. Que isso, você tem que respeitar o próximo. A fé não é algo que se é imposto a outra pessoa. Nós precisamos viver de maneira digna aqui na terra, respeitando os costumes da nossa geração, desde que eles não nos coloquem contra Deus. E eu não preciso colocar o louvor alto, porque Deus não é surdo nem eu. Não, eu quero colocar um louvor bem alto, que é para o inferno inteiro ouvir, só o inferno mesmo que vai ouvir. Porque Deus não vai ouvir esse tipo de escândalo. Inclusive a Bíblia diz que Deus não gosta de gritaria. Por que você está gritando? O Deus da Bíblia, ele gosta de ordem e decência. Agora, se você é perseguido por causa da justiça, se você é perseguido por causa de Cristo, porque você tem rejeitado o modus operandi do mundo, porque você tem vivido da maneira como Cristo te ensinou a viver, isso sim é justiça. Cristo é o justo e o justificador. Ele nos ensina a viver uma vida justa. Quando você vive essa vida, você é perseguido, então você é bem-aventurado. E outra coisa, perceba que a promessa é a mesma promessa da primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, todo aquele que é perseguido por causa da justiça é humilde em espírito. Aí a pessoa vai lá e acha, vou pisar mesmo, vou fazer, vai acontecer com ele. Deixe que as pessoas façam isso. Eu digo para algumas pessoas, eu digo, olha, cuidado, porque há uma lei, e dessa lei ninguém pode fugir, nem crente nem descrente. O que o homem plantar, ele vai colher. Você sabia disso? Se você não tem dado primazia a Deus, não ache que Deus vai dar prioridade a você. Você está querendo perverter a Bíblia? A Bíblia diz: os que me honram, eu honrarei. Você não tem honrado a Deus. Você acha que Deus vai te honrar? Como assim? Que Deus é esse que você inventou? Segundo a sua própria conveniência. Por isso que aqueles que buscam viver essa vida baseada na justiça de Deus em Cristo, eles são perseguidos, eles são odiados. Nós vimos isso, o ódio que as pessoas tinham de Paulo era um ódio totalmente injustificado. Mas eles odiavam a Paulo porque a justiça de Cristo na vida de Paulo mostrava que aquelas pessoas que diziam ser piedosas eram na verdade perversas. Assim como os religiosos premeditaram a morte de Jesus, os religiosos também tramaram muitas vezes assassinar o apóstolo Paulo. Aqui está desligado, eu estou usando só essa daqui, pai. Não, vídeo não. Tá ligado, tá ligado. É porque hoje tá quente mesmo o clima. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você quer o reino dos céus, irmãos? Então, quando você for perseguido pela justiça de Cristo, pela justiça de Cristo, você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Ô irmão, pense numa pessoa que já foi injuriada. Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido alguma injúria contra mim. Se você não ouviu, você vai ouvir. Você levanta a mão e diz: eu nunca ouvi. Aí alguém vai aproximar e vai lhe dizer: não, falam isso do pastor. Pronto. Bem-aventurado aqueles que vos injuriarem. Eu sou injuriado pelas pessoas até de minha família. Uma vez disseram: vive dormindo, vive deitado. Imagine. A pessoa que disse isso de mim vive mais deitado do que eu. Não faz nada. Imagine, irmão. Mas a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Você tem que discutir com essas pessoas. Você tem que responder essas pessoas
tendo um bom proceder e perseverando no caminho que Jesus chamou. Essas pessoas se desviaram da fé. E elas não são a nossa responsabilidade. Elas estão nas mãos de Deus. O apóstolo João diz que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Eles não vão só ficar satisfeitos em injuriar, eles vão querer perseguir também. Eles não vão ficar... A ideia de injuriar é falar mentira por trás. Mas a pessoa que fica falando mentira de você por trás, ele não fica satisfeito só em tentar denegrir a sua imagem. Ele vai tentar também te prejudicar. O apóstolo Paulo fala inclusive de Alexandre o Latueiro, que causou muitos males a ele. Deus dará a ele segundo as suas obras, dará paga a ele segundo as suas obras. Está escrito lá em 2 Timóteo 4. Então aqui ele diz, eles vão te perseguir. E outra coisa, fizeram isso com Paulo. A gente estudou recentemente Atos. Fizeram com Jesus, fizeram com Estevão, fizeram com Paulo. Mentindo, disseram todo mal contra vós. Disseram que Paulo era um blasfemo, que Paulo queria acabar com a lei de Moisés, que Paulo era um rebelde, que ele ficava tentando colocar as pessoas contra César. Disseram uma série de mentiras acerca de Paulo. As mesmas mentiras que falaram acerca de Jesus. Bem-aventurado é a pessoa que passa por isso. É fácil passar por isso? Tanto não é fácil que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus está dizendo isso, porque o normal é a gente olhar para isso e dizer: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou com alguma maldição? Não, você está sendo bem-aventurado. Todas essas coisas que nós lemos até agora aqui no capítulo 5, nenhum de nós abraçaria de bom grado. Mas Jesus está dizendo, ele inicia a sua ministração dizendo: isso que você está pensando que é ruim, é bom. Versículo 12: regozijai-vos, exultai, alegre-se muito. A ideia é essa, porque é grande o vosso galardão. Há um galardão no céu. Há um galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas, aos profetas que viveram antes de vocês. Vocês já estudaram os livros do Antigo Testamento? Como você acha que foi a vida de Elias? Foi tranquila? Acabe e Jezabel deixaram Elias bem tranquilo, não foi? Como foi a vida de Jeremias? Foi tranquila? Como você acha que foi a vida de Isaías, que morreu cerrado ao meio, a mando do rei Manassés, segundo aponta a tradição bíblica? Como você acha que foi a vida dessas pessoas? Como você acha que foi a vida do próprio Moisés, que tentaram apedrejar ele várias vezes? Todos os profetas, irmãos. Como você acha que foi a vida de João Batista, que foi decapitado pelo perverso Herodes, por um capricho da endemoniada mulher dele? Não se engane, existem muitos Herodes no nosso meio, e muitas Herodias também, infelizmente, que estão querendo a cabeça do pastor. Mas a cabeça do pastor é de Jesus, e só vai sair do tronco dele quando Deus quiser, e não por conta da sede dos sanguinários da nossa geração. Jesus então diz aqui, concluindo: vocês são o sal da terra, acordem! Vocês são o sal da terra. A ideia do sal é algo que não chama atenção para si, mas que dá sabor a tudo que ele se conecta. Não é assim o sal? Quando você vai fazer um arroz, o que você coloca? Você pode colocar um monte de tempero, mas essencialmente você coloca o que? Sal. E feijão, sal. E macarrão, sal. E carne, sal. Todo alimento basicamente você coloca sal. Você vê o sal
Vocês são o sal da terra. A ideia é, sabe por que eu não destruí a terra ainda? Por causa de vocês. O apóstolo Pedro fala sobre isso e diz: vocês estão achando que Cristo não vai voltar, que a volta de Cristo está demorando? Não, Cristo não vai deixar que nenhum dos seus eleitos se perca. É por isso que ele não voltou ainda. Vocês são o sal da terra, mas ele avisa, se o sal vier a ser insípido, o que é uma coisa insípida? É uma coisa que não tem sabor. Se o sal perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse sal que perdia o sabor, ele era usado para tapar os buracos da cidade. E os homens pisavam literalmente em cima dele. Jesus usa essa analogia na sua época. Olha, os cristãos que esperam de Cristo somente nessa vida, eles viverão vidas miseráveis. Nem tem o céu, porque não entrou pela porta estreita, não anda pelo caminho apertado e nem aproveita as coisas do mundo. Vive num estado de religiosidade desesperador, porque ele não tem prazer em nada. Que realidade triste. Não é à toa que muitos estão depressivos. Versículo 14, Jesus agora faz a segunda analogia. Vocês são a luz do mundo. E a luz, tanto a luz quanto o sal, não são coisas, não são elementos que estão por si mesmo, mas eles estão em virtude de outros elementos, como por exemplo o sal, ele está lá para temperar um outro alimento, a luz está lá para iluminar um ambiente. A luz não está ali para iluminar a si mesma, ela já está iluminada. Então ele diz, vocês são a luz do mundo. E olha que coisa, isso é uma das afirmações mais lindas e ao mesmo tempo mais assustadoras, porque isso denota para nós uma grande responsabilidade. Se nós somos a luz do mundo, olha a responsabilidade. Se faltar luz na gente, o mundo vai ficar o quê? Escuro. Percebeu porque a gente tem que ser tão sério aqui dentro? Quando eu falo sério, não é porque a gente não pode rir. Eu estou falando sério em relação à nossa vida espiritual. Existem brincadeiras que são santas. Existe uma alegria que é santa. Mas existe também uma seriedade que é diabólica. Perceba como é difícil, o caminho é estreito, apertado. E ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O exemplo é a própria Jerusalém, que ficava no monte, o Monte Moriá. Então quando era de noite, o peregrino de longe enxergava a cidade de Jerusalém por conta das luzes que estavam acesas. Não dá para esconder uma cidade que fica num monte totalmente iluminada. E nem se acende uma candeia, e nem se acende uma candeia. A candeia é a luz da gente hoje, para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da mesa, mas no velador. Olha que coisa, onde é que as luminárias estão? No lugar mais alto, para iluminar a maior quantidade de espaço possível. Aqui ele diz, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Qual é o objetivo da luz? Iluminar aqueles que estão na casa. E ele diz mais, assim brilhe também a vossa luz. Olha a ordem de Deus, você tem que brilhar. E brilhar não é fazer gol quando você for jogar futebol. Brilhar não é aparecer em um comercial da televisão. Brilhar não é ter sucesso no meio da malandragem. Brilhar não é ser aplaudido pelo mundo. Brilhar significa cumprir o seu papel fielmente de cristão, de luz. Ainda que o mundo te apedreje como fez com Estevão,
Ainda que o mundo queira te decapitar, como fez com João Batista, seja luz, seja sal. Amém, irmão? Qualquer coisa você me protege. Vocês são a luz do mundo. Olha a responsabilidade. A luz, nós devemos ser a luz desse bairro de Cosme de Faria. Você entendeu? A responsabilidade. Olha a responsabilidade, irmãos. A gente chega aqui e vê um monte de gente bebendo, fazendo tantas coisas erradas no meio da rua. Pessoas que estão completamente alheias ao destino eterno que está diante delas, que é o inferno. E nós temos que brilhar como um alerta para essas pessoas. Arrependam-se enquanto é tempo, porque chegará um tempo aonde não se terá mais tempo. Então aqui ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras, cadê elas, irmãos? Se eu perguntar para você, irmão, me diga aí, 3 boas obras que você fez essa semana. Ah, eu li a Bíblia, eu orei. Oh, isso é boa obra? Desde quando? Boa obra é aquilo que Cristo mandou você fazer, que Cristo lhe mandou fazer e que lhe custa muito. É ir para uma Nínive que te odeia, que matou seus ancestrais, pregar arrependimento para ela. Isso é boa obra. Você viu como foi difícil para Jonas. Boa obra é viver uma vida como João Batista. Isso é boa obra. E aí, me diga aí. Boa obra é o que Barnabé fez. Boa obra é o que Dorcas fazia todos os dias. Qual é a sua boa obra? Eu vim para a igreja, pastor. Isso é boa obra? Isso é graça. O privilégio que Deus está te dando, para que você vá e consiga fazer a boa obra. Você está se alimentando de Deus para ir e fazer o que você tem que fazer. Não me admire, irmãos, muitos de nós não conseguimos fazer o mínimo. Porque aquilo que é presente, a gente está vendo como obrigação. Então ele continua e diz: glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cadê as nossas boas obras, irmãos? Como era a vida de Estevão? E ele era jovem, viu? Servindo as mesas, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. E por meio da vida de Estevão, Deus fazia muitos sinais. E aí mataram ele. Isso é boa obra. Boa obra é um Moisés, está com 80 anos, ó, já estava na terceira idade, já estava protegido pelo estatuto do idoso, já tinha direito à aposentadoria por idade, porque ele tinha trabalhado bastante como pastor das ovelhas de Jetro. Ele teria direito à aposentadoria rural. E Deus diz: Moisés, seu ministério vai começar agora. Não, Senhor, sou aposentado. Olha aqui, sou pensionista. Estou aqui, eu tenho 80 anos, Senhor, manda meu filho. Eu tenho 80 anos, chama outro. Não, Moisés, é você. Abraão tinha quantos anos quando foi chamado? 75 anos. Percebeu? Percebeu que todos esses exemplos na Bíblia estão aqui para nos humilhar, para nos fazer humildes. Essa é a ideia da palavra humilhar. Cadê as nossas boas obras, irmãos? Todo ramo que estando em mim não der fruto. Cadê? Quando o vinicultor vier buscar o fruto, cadê o fruto? Onde é que está? Por isso que o apóstolo Paulo, quando se despediu da igreja de Éfeso, ele sabia que existiam muitos descrentes no meio dos cristãos. E ele disse: olhe, o sangue de vocês
não está em minhas mãos. Porque noite e dia eu não deixei de avisar a todos vocês toda a verdade de Deus. 3 anos, noite e dia. Muitas pessoas diziam que Paulo pregava cerca de 5 ou mais horas por dia. Quando Paulo pregava pouco, ele pregava 5 horas. Todo dia. 365 dias por ano. Já imaginou? Aí ele diz, o sangue de vocês não está em minhas mãos. É essa igreja que recebe a carta lá. Por que abandonou o primeiro amor? Foi o que aconteceu. Paulo não avisou a vocês? Então aqui, continuando, irmãos, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim revogar a lei. Isso é muito importante para aquelas pessoas do nosso meio que diz: ah, mas eu não estou debaixo da lei, pastor, eu estou debaixo da graça. Noé também estava debaixo da graça. João Batista também estava debaixo da graça. A lei, irmãos, é um guia que nos coloca no nosso devido lugar, que é aos pés de Cristo. Tem até um louvor que fala isso. Aos pés de Cristo eu quero estar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, Jesus não veio. O que eles fizeram no passado, eles fizeram amando o próprio Deus. Jeremias falou o que Deus mandou, Isaías falou o que Deus mandou, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Ageu, Zacarias e tantos outros. Eles falaram o que Deus mandou. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Eu sou o cumprimento de todas as profecias. Por isso que aquele que segue a Cristo, ele está necessariamente cumprindo toda a lei. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio. A ideia aqui são os menores sinais na escrita hebraica. E aqui na tradução fica os menores sinais na escrita do português. É o pontozinho do i. É o tio, aquele acentozinho que a gente coloca no não. Ele está dizendo, nem o menor sinal ortográfico pode ser tirado da lei, pois a lei jamais passará até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e diz, ah, mas isso daqui é uma bobagem. Você acha? Você acha que Deus iria falar uma bobagem? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores. É como, por exemplo, a Bíblia vai dizer várias vezes que quando você fosse oferecer um cordeiro, você tinha que dar o melhor do rebanho. Você sabia disso? Várias vezes isso é escrito lá em Levítico e em tantos outros livros. Tinha que ser o melhor que você tem. É isso que a gente dá para Deus? O melhor? Irmãos, a gente malmente dá o resto. E você acha que Deus está aceitando? Parece que para algumas pessoas o livro de Malaquias já passou a validade. Igual a alimento, né, que tem prazo de validade. Não, Malaquias já passou o prazo de validade. Malaquias no capítulo 1 diz, por que vocês estão me trazendo esse tipo de oferenda? Esse tipo de oferta? Nem o governante de vocês aceita isso que vocês estão trazendo para mim. Você acha que eu vou aceitar esse tipo de culto? Quem dera, ele diz, tivesse um homem de Deus no meio de vocês para fechar a porta da igreja, para que as pessoas não viessem me adorar de qualquer jeito. Malaquias capítulo 1. E você sabia que Deus ainda diz que ama o povo naquele mesmo capítulo? Ele começa dizendo, vocês dizem que eu não te amo, mas eu amo vocês porque eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. A gente não entende muitas vezes o amor de Deus. Tem muitas pessoas que estão adorando Satanás nas igrejas.
ouvindo pastores que dizem: Deus vai te dar tudo nesse ano de 2021. Quem faz essa promessa é o diabo. No capítulo 4, a gente viu ontem. Deus nunca prometeu dar tudo pra gente. Ele disse que na nossa vida aqui na terra seria difícil. Então ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, olha que coisa, perdão, ainda no versículo 19, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, olha que coisa, aquele que descumpre o mandamento, ele para não ficar sozinho vai ensinar os outros o errado. Eu já vi pessoas fazendo isso. Não, varão, a gente não tem que dizimar não, dízimo é do Antigo Testamento, você dizima, é? Não, pai, dízimo está errado. O que? Você dá o melhor para Deus? Não, o melhor é o que você está aqui dentro. A gente não dá nada para Deus. A pessoa não fica satisfeita em somente fazer o mal. Ela quer influenciar os outros a se tornarem tão malignos quanto ela. Então ele diz: posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. A ideia aqui não é que você vai entrar no céu como um pequenininho. A ideia é: você não vai entrar porque você não vai chegar no limite de passar. Essa é a linguagem aqui. Talvez por conta do português a gente não entenda bem, mas no original quer dizer: você não vai atingir o mínimo exigido para passar. Será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande. A ideia aqui é aprovado e reprovado. Aquele que não obedece é reprovado. Aquele que obedece é aprovado no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, percebe? Quando você segue a Cristo, a sua justiça é a de Cristo. Então ela necessariamente excede, e muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você tem que seguir a Cristo nos mínimos detalhes. Se Cristo se batizou, eu vou me batizar o mais urgente possível. Se Cristo renunciou uma série de coisas, eu vou renunciar também. Se Cristo abraçou a cruz, eu também vou abraçar a minha. Ouviste o que foi dito aos antigos, versículo 21. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Isso está escrito. Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio 5,17. Jesus diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que coisa, irmãos. Jesus diz aqui: não é por qualquer motivo, tem que ter um motivo. O que é que dá ira pra gente, irmãos? Aquilo que tenta roubar a glória de Deus. E aí você resiste fortemente, como Paulo resistiu a Pedro. Está escrito lá em Gálatas. O que é isso, Pedro? Nós somos todos irmãos em Cristo. Por que você está só se sentando com os cristãos judeus e deixando de lado os cristãos que não são judeus? Não, Pedro, não pode isso não. Não. Marcos não pode ir com a gente nessa segunda viagem missionária, não. Ele não está preparado. Na primeira ele saiu. Que é isso? Ele precisa rever se é realmente esse ministério que ele quer. É isso que a Bíblia diz. Você tem que ter convicção para lutar espiritualmente o bom combate da fé. Não é fisicamente, mas espiritualmente é um combate que travamos o tempo todo. Versículo de número 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. A gente não tem muito esse problema, né? Porque a gente não traz nem oferta ao altar. Então tá tudo tranquilo. Ufa, graças a Deus. Esse pecado eu não confio. Eu não tenho problema. Eu não trago nada. Perceberam, moço? Que até os fariseus
Tem uma religiosidade que faz a gente ficar envergonhado. E olha que eles estão reprovados. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Olha que coisa. A ideia aqui é de urgência. É você viver uma vida em boa consciência. Você sabe que você fez alguma coisa de errado contra o seu irmão, vai lá pedir perdão a ele. Não adianta você vir tentar agradar a Deus aqui se você está vivendo uma vida que desagrada a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Não adianta viver em aparências. Deus rejeita isso. Versículo de número 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O problema não é quando o teu adversário é o diabo. O problema é quando o nosso adversário é Deus. E aí, quem é o seu adversário essa noite? É Deus ou é o diabo? Tem muita gente que está lutando com Deus. Deus está dizendo, vá por aqui. A pessoa diz, não vou. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. E me diga uma coisa, como é que você vai pagar alguma coisa? Se as nossas obras, boas obras sem Cristo, não valem nada. O que Jesus está tentando ensinar para esse povo, irmãos, é cuidado. Reconcilie-se com Deus enquanto você tem tempo. Porque o juízo está sempre próximo. E aqui ele vai tocar num ponto, irmãos, extremamente importante nos dias de hoje, aonde casamento e divórcio é praticamente a mesma proporção. Para cada um casamento, para cada 2 casamentos tem um divórcio. É uma matemática assim assustadora. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, isso vai para homem e mulher, irmão, já adulterou com ela. Já adulterou. Olhou, adulterou. Se o teu olho direito, por que Jesus está falando do olho? Porque é o olho que faz você cobiçar. Foi o olho que fez com que Sansão cobiçasse Dalila. Foi o olho que fez com que Sansão cobiçasse Batseba. Foi o olho. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado aonde, irmãos? No inferno. Você sabia que em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, ninguém falou tanto do inferno como Jesus? E tem gente que diz que hoje em dia na igreja falar do inferno é inapropriado, porque a gente devia falar mais de graça, de salvação. E desde quando falar do inferno não é falar de graça e salvação? Claro que é. Mostrar daquilo que Deus nos livrou, aquilo que realmente merecemos, e mostrar o que alguns logo logo se encontrarão, mesmo estando dentro da igreja. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você já imaginou isso, irmão? Todo o teu corpo lançado no inferno. Em Lucas capítulo 16, aquele rico, ele está em tormentos, rodeado de fogo e desejando uma gota de água. Uma gota de água. E se a tua mão direita te faz tropeçar, ou a mão que faz, a mão direita é a mão da ação. O olho faz com que a gente cobice, que a gente imagine. A mão faz com que a gente haja, que a gente peque, que a gente execute o pecado.
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar uma mulher, dê-lhe carta de divórcio. Está escrito em Deuteronômio 24:1. Mas Jesus vem e esclarece: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, relações íntimas ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui a gente vê um pecado continuado. Olha que coisa assustadora. A mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus disse para ela: vai e continue pecando. Porque parece para alguns que é isso que ele disse. Algumas pessoas já vieram para mim e disseram: ó pastor, mas você viu que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi, Jesus falou isso para a multidão, não foi? Foi. E ele falou o que para a mulher adulta? Ele não falou nada para ela? Ou ele disse: vá e não peques mais? Porque é isso, parece que a gente só quer uma parte da Bíblia que é conveniente para nós. A parte que não é conveniente, o que a gente faz? A gente joga fora. Não, eu não quero essa parte que ele diz: vai, não peques mais. Eu só vou até ali. Olhe, quem que não tiver pecado, que não jogue a primeira pedra. Que jogue a primeira pedra. Tá vendo aí? Você tem pecado também. O que você está falando de mim? Então ele diz aqui: aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Olha que coisa. Pronto. Jesus respondeu. Aí é tanto, sabe? É tanta pregação. Pastor, como é que pode? Como é que pode divorciar? Não pode? Como é? Pode não. Meu filho, a Bíblia falou, tá claro. Aí parece que a gente está voltando à época, sabe, do judaísmo de Jesus, do debate entre Hilel e Shammai, que eram os dois rabinos famosos da época. É por isso que perguntaram isso a Jesus em outro momento. Porque esses dois rabinos, Hilel e Shammai, eles diziam um que podia se separar por qualquer motivo e o outro dizia que só podia se separar no caso de um motivo sério. E aí Jesus, como é que é isso? Quem que está certo? Hilel ou Shammai? Jesus diz: nenhum dos dois, é a Bíblia. Aí vem, quem que está certo? É John Piper? Ou quem é que está certo? É pastor fulano de tal? É o filho. Não quer saber de John Piper? Ele até escreve. A maioria dos escritos e pregações dele é bíblica. Mas eu não quero saber muito dele não. Meu negócio é com Cristo. A maioria dos meus instrutores, a maioria não, todos os meus instrutores estão mortos para esse mundo e estão vivos na glória. Eu não tenho nenhuma pessoa que me ensine alguma coisa que esteja vivo. Infelizmente, eu queria dizer o contrário. Um dos meus maiores professores morreu já tem 4 séculos, Matt Henry. Tem outro também que me ensina muita coisa, morreu tem 2 séculos, Spurgeon. E se você for olhar para os pastores de hoje, você fica assustado. Muitos até pregam a Bíblia, mas e a vida? Como é que tá? Ah não, mas assim, ninguém é perfeito. E a vontade de ser? Fica onde? Por isso que eu digo a vocês, irmãos, ou vocês acreditam que Deus está vendo tudo, ou então, meu filho, vá para o mundo, aproveite o máximo que você puder do mundo, mas saiba que um dia esses seus prazeres mundanos vão cessar e o juízo vai começar. Agora, se você quiser viver para Cristo, saiba que tem que ser de verdade. Porque Cristo disse: é melhor você ser frio do que você ser morno. O ideal é você ser quente. É você ser um cristão que faz a diferença na sua geração. Que o mundo não é digno, como está escrito lá no livro de Hebreus. Mas a gente fica procurando de um lado para o outro.
Graças a Deus a gente pode olhar para o alto e ver a Cristo. Jesus continua, eu já estou concluindo, irmãos. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Perceba, Jesus está corrigindo. E muitas vezes é o que a gente tem que fazer hoje. Chega uma pessoa aqui com 30 anos de evangelho que não sabe o básico. Que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E que é nessa justiça de Cristo que somos salvos. Não sabe o básico de regeneração. Não sabe o básico. 30 anos, 40, 50, 60 anos de igreja. Porque muitas vezes tem aprendido nesses 60 anos errado. Jesus diz, os antigos, os fariseus, nesses últimos 4 séculos, têm ensinado coisas. Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Isso está escrito. Levítico 19, 12. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser seu trono, o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. A ideia é cuidado com a promessa que você faz, porque você não tem poder para cumprir. Eu prometo que eu vou estar aqui amanhã. E se eu morrer de noite? E se eu me desviar de madrugada? Não, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, cuidado com os juramentos. A gente vive num mundo onde você assina um papel, reconhece a firma e ainda tem outras coisas que é para evitar a fraude. E ainda assim existe um monte de fraude. Imagine, é o mundo que a gente vive. Jesus diz, olha, o crente não. Ele diz aqui, seja porém a sua palavra sim, sim, não, não. E olha que coisa, mais importante do que aprender a dizer sim, é aprender a dizer não. Você aprendeu a dizer não? Você sabia que muitas vezes a gente peca porque a gente não diz não? E aí, irmão, vamos fazer isso? Não. Ou não? E aí, pastor, por que não deixa tudo acontecer como... Não. Aí fica todo mundo com a cara desse tamanho. Ô, meu filho. O compromisso é com Deus. Eu tenho filhos. E a coisa mais difícil para um pai é dizer não para os filhos. Mas muitas vezes é o não do pai que salva o filho. Não! Você não vai fazer isso. Ah, meu pai, mas todo mundo está fazendo. Mas você é todo mundo? Ah, mas o pai de fulana deixa. Como é o nome do pai de fulana? Ah, o pai de fulano é não sei quem. Pois é, meu nome não é não sei quem, meu nome é Nizam. Sou eu que sou seu pai. Quem vai ter que dar conta a Deus de você sou eu. Então, o sim, sim e o não, não. Tem que ser não também. O pastor tem que, muitas vezes, ele é perseguido não pelos seus sims, e sim pelo seu não. Não tolera Jezabel. Não. Vamos fazer isso? Não. E aquilo? Não. E aí? Não. Opa, mas tudo é não. Me fale uma coisa de Deus que é assim. Vamos buscar Deus? Sim. Vamos orar para a glória de Deus? Sim. Vamos nos esforçar e nos afadigar mais por Cristo, em Cristo e para Cristo? Sim. Sim, sim, não, não. E o que disto passar vem do maligno, porque é vã confiança, irmãos. Ela vem do maligno. Você achar que você pode prometer alguma coisa, você não tem poder para isso. É se Deus quiser. Por isso que a gente fala, se Deus quiser, domingo de manhã nós estamos na boca do rio pregando. Se Deus quiser. Ele tem poder para mudar tudo na hora que Ele quiser. Você já imaginou? Essas coisas sempre vêm em minha mente. Eu gosto sempre de pensar na Bíblia.
Você já imaginou uma pessoa na época de Noé dizendo: olha, amanhã a gente vai se encontrar aqui nesse lugar, e aí veio o dilúvio. E agora? Vai se encontrar? Já pensou em Sodoma e Gomorra? O pessoal tinha acabado de encher a cara no bar e disse: amanhã no mesmo horário aqui, viu? E aí veio fogo do céu e destruiu tudo. E aí se encontrou lá. Deus muda. Deus é quem tem o poder. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é a famosa lei do talião. Está escrito também em Êxodo 21, 24. E a ideia aqui não é uma ideia de compensação. É uma ideia de mostrar, na época que essa lei foi dada, era uma ideia de mostrar para as pessoas que cada ação gera uma consequência. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ele está dizendo, irmãos, olha, quando uma pessoa chegar, botar um revólver, botar uma faca e dizer: passa o celular, você passa, meu filho. Você vai perder a sua vida por causa de um celular. Você vai perder a sua vida por causa de um tênis. Não, meu filho. Não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A ideia, irmãos, não é que você dê a outra face para ele continuar te espancando. A ideia é de não resistência, de não pagar na mesma moeda. A ideia aqui é o mesmo princípio que é ensinado em Romanos. Aquele que te fizer o mal, paga com o bem. O cristão não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem, porque é isso que ele sabe fazer. Uma árvore que tem espinhos, o que é que ela dá? Espinhos. Aquela árvore do interior, eu me esqueci o nome dela. Mandacaru, né? Só tem o que? Espinho. Ela dá o que? Espinho. Mas uma laranjeira dá o que? Laranja. Você é o que? Um mandacaru ou uma laranjeira? Ô pastor, às vezes eu sou os dois. Ó, não pode não. Você não pode ser duas árvores, você só pode ser uma. Aqui Jesus então está dizendo: cuidado, cuidado. Se te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A ideia aqui é: pague com o bem. Ao que demandar contigo e atirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, e aqui, irmãos, é um termo que talvez a gente não entenda muito, mas esse contexto é de acordo com a época de Jesus. Os judeus, o povo da Palestina ali, onde ficava a terra de Judá, estava sendo dominada pelo Império Romano. E existia uma lei romana que todo judeu, todo nativo lá precisava carregar um peso por uma milha quando um soldado romano mandasse. Então ele tinha que carregar. Por isso que aquele Simão Cirineu ajudou. Era uma obrigação, o soldado não pediu, o soldado mandou. Era uma lei. Quando o soldado romano mandava carregar qualquer carga que fosse, o judeu ou qualquer outro povo que estivesse sob o domínio de Roma tinha que levar a carga por uma milha. Uma milha é mais ou menos 1 km e 600 metros. Jesus então diz: olha, vai com ele duas. Já imaginou? Não, pode deixar a carga aqui. Não, você quer que eu deixe ela mais lá na frente? Eu deixo. Paga com o bem. Eu sempre falo vocês do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. A gente viu esse exemplo no filme. Aquele prefeito da prisão que Paulo estava preso, ele fez muito mal a Lucas, bateu em Lucas, colocou Lucas para ser lançado na arena para ser comido, né, pelas feras e morto pelos gladiadores, porque era um espetáculo de várias formas. Era um espetáculo para aqueles romanos ver como os cristãos morriam. E aí tinha várias formas de se matar cristão. E ele colocou Lucas ali. Aí depois
A filha dele estava doente e Lucas era um médico excelente. Ele pede que Lucas salve a vida da filha dele. E aí o que é que Lucas faz? O que é que ele faz? Salva. E aí? Você faria isso? Ele não prometeu que ia soltar Lucas. Por que Lucas fez o bem àquela menina? Porque é isso que o cristão faz, irmão. O cristão não faz o mal. Ele não tem nem vontade de fazer o mal. Pensar em fazer o mal para o cristão faz mal para ele. Imagine ficar de noite, não, eu vou fazer aquilo com fulano vai ver. Imagina um cristão pensando nisso. Deus me livre. A gente pensa em fazer o bem, em orar, em buscar Cristo, em carregar a nossa cruz. A gente pensa em cada vez mais se desvencilhar do pecado que de perto nos assedia. Agora um cristão perder tempo pensando em fazer mal para o outro. Não. Dá a quem te pede. E tem muita gente que diz, se eu lhe pedir 10 reais, você tem que me dar. Não é isso que Jesus está dizendo, viu? Você acompanhou? Eu porém vos digo, não resistais ao perverso. As pessoas chegam aqui e dizem, eu quero dinheiro. Eu digo, meu irmão, a gente não tem um direcionamento de dar dinheiro. Você está com fome, você está despido, está precisando de uma roupa, precisa de um abrigo, a gente pode te ajudar. E principalmente veja que você está precisando da palavra de Deus. A ideia é não resista ao perverso. Dá a quem te pede, não te volte as costas a quem deseja que lhe emprestes. Versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era o que se dizia. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Qual foi a última vez que você fez isso? Tem gente que vai fazer isso hoje, orando pelo pastor. Porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em vez de você ficar falando mal dos políticos de Brasília, ore por eles. Em vez de ficar falando mal do tráfico, disso, daquilo, vai orar por eles. Em vez de ficar falando mal de quem bota som alto na hora do culto, ou quem não bota, quem faz isso na sua rua, ou no seu bairro, vai orar por eles. Já orou? Toda vez eu sou exortado por Deus nessa área. Vocês devem ser mais espirituais que eu. Ore pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Percebe, irmãos, há uma promessa. Olha que coisa linda. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É o Filho de Deus que age assim. O mundo, ele até consegue retribuir o bem a quem faz o bem a ele. Mas só um cristão consegue fazer o bem a quem lhe faz o mal. E não existe bem maior do que orar por alguém. Como eu disse a vocês, todos os meus professores, eles já estão no céu. Pelo menos eu creio que eles estão lá. Não estão mais aqui na terra. Um desses, que é um professor que eu amo muito, ele foi visto na sua geração como inapto para pregar. John Bunyan. Ele era um simples ferreiro. E é uma das pessoas que mais me ensinou na sua vida. Um simples ferreiro que Deus chamou para a obra de Deus. Amai, orai. E ele diz, olha, eu posso fazer muitas coisas depois de orar. Eu posso fazer muitas coisas depois de orar. Mas antes de orar, nada. Percebeu por que a nossa igreja precisa de um momento de oração e de palavra? Que o louvor não deveria, mas acabou se tornando uma distração para muitos. Não deveria. Pode dizer essas coisas, irmãos, mas é o meu papel. Sei que alguns talvez podem não compreender
Mas é o meu papel. É para isso que eu estou aqui. Eu espero cumprir cabalmente meu ministério. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha que coisa boa. Qual foi a última vez que você se sentiu filho de Deus? Você se sentiu filho de Deus. Você chegou em casa sozinho, rejeitado, maltratado, malquisto, mal visto, mal entendido, mal compreendido. Mas o seu pai que está no céu disse: meu filho, eu te amo. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo hoje de tarde. Você acha que eu ia pregar isso aqui se eu não tivesse certeza do amor de Deus? Só está disposto a ser odiado pelos homens aquele que tem certeza do amor de Deus. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Você é filho de Deus, haja como tal. Esse é o maior privilégio. Eu não queria estar no lugar de Bruno Reis. Ele se formou na mesma faculdade que eu fui na formatura dele, ele foi na minha formatura. Nós tínhamos colegas em comum, pegamos matérias juntos. Eu não queria estar no lugar dele. Eu não queria estar no lugar do governador. Eu não queria estar no lugar do presidente da república. Não, eu quero estar aqui. Ser servo de Deus é o melhor que a gente pode desejar. Glória a Deus. Servir a Deus, ainda que colocando uma cadeira, fazendo uma filmagem, colocando um som. Ser servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu faço o que for preciso fazer. Eu prego e faço o que for mais necessário fazer. Se precisar limpar a igreja aqui, eu também limpo. O que é que precisa? Por que você acha que eu comprei esse microfone da China? Porque ele é facinho de conectar. Não tem que negócio de botar pilha de não sei o que, de mesa, não, meu filho. Colocou aqui, já foi, prega em qualquer lugar. É o maior privilégio que uma pessoa pode ter aqui na terra. Ser servo de Deus. Servo de Deus. Eu tenho um amigo que se formou comigo e que ainda me vê como amigo. De vez em quando manda umas mensagens para mim. Meu aniversário ele sempre manda parabéns, mas ele não entende muito a minha vida hoje, não. Ele já tentou me convencer algumas vezes de viver de forma diferente. Se formou na faculdade junto comigo. E ele é responsável pela iluminação da cidade. Ele que é responsável por toda a iluminação da cidade. Ele é diretor de iluminação da cidade. Ele leva luz nas cidades, para a cidade. Mas a luz que ele leva se apaga. A luz que nós levamos não se apaga nunca. Glória a Deus. E aí, meu filho? Por isso que Jesus diz aqui, irmãos, e eu quero concluir já por causa do horário. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, versículo 45, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Ah, eu não entendo por que Deus não matou ainda aquele injusto, por que Deus não fez isso ainda com aquilo, por que Deus não fez isso? Meu filho, Deus é longânimo. Inclusive, o ímpio tem um propósito. Qual é o propósito do ímpio? Praticar impiedade. E muitas vezes a impiedade que o ímpio pratica serve para provar e aprovar a fé dos verdadeiros cristãos. Quem o diabo usou para roubar todo o rebanho de Jó? Quem foi? O povo estrangeiro, que era servo dele. Quem foi que o diabo usou para oprimir o povo de Deus? Faraó. Então aqui a gente percebe, irmãos, Deus faz sol se pôr sobre justos e injustos. A chuva nasce sobre os dois. Ele está dizendo, olha, você pode estar no trabalho do lado de uma pessoa e essa pessoa não parece, mas ela é das trevas. Ou essa pessoa ela vai e come no refeitório comigo. Essa pessoa ela
passa o dia todo do meu lado no trabalho. É Deus que está fazendo. O salário ela recebe igual o meu, ó. Deus faz o sol se pôr. Mas chegará um dia em que vai haver a separação entre esses dois grupos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Se você ama só aquele que te ama, qual é a recompensa? É isso que o mundo faz. Por exemplo, Jesus falou aqui do adultério. Ah, minha mulher não está mais me satisfazendo, meu marido não está mais me satisfazendo, então larga, casa com outro. Ah, meu filho está me dando muito trabalho, eu quero botei para fora de casa. Como a história? Ah, pastor, ó, já deu. Me trata tão mal. Sim, e você vai tratar mal também? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Irmão, você sabia que tem uma pessoa do inferno que te amou, humano, pelos seus parentes terrenos? Lucas 16. Aquele rico que está lá no inferno, ele te amou pelos seus irmãos terrenos. E ele não queria que os seus irmãos terrenos fossem para o mesmo lugar que ele, que era o inferno. Ele pediu que Moisés enviasse alguém para avisar. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe aquele pessoal que diz, ah, mas ninguém é perfeito? Lê esse versículo para ele, viu? A partir de hoje. Você não é perfeito, mas tem que tentar ser. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeição aqui está ligada com a palavra santidade. Viver uma vida separada, viver uma vida que agrada a Deus, ainda que isso venha necessariamente a desagradar o mundo. Lá na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está dizendo todos, não tem exceção. Eu concluo hoje pedindo a vocês, mais uma vez, irmãos, vamos orar. Vamos buscar a face de Cristo. Vamos buscar o que efetivamente Cristo deseja para nós. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos orando para Deus nos guiar na plantação de uma nova igreja. E pode ter certeza que o inimigo está furioso com isso. Nós estamos vivendo um momento onde estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo a nos entregarmos cada vez mais ao evangelismo. O evangelismo em Vista Alegre é apenas o começo de uma obra muito maior que eu tenho certeza que Deus entregou em nossas mãos. Não, Ele não vai entregar, Ele já entregou. Em nossas mãos. E a gente vai ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, olhando só para dentro do nosso próprio umbigo, vendo os nossos irmãos em Cristo sendo atacados sistematicamente. Ore pelo irmão Fábio, pelo irmão Juscelia, eu sempre me confundo, me perdoe. O irmão Calmon, a irmã Rita, eles nos recebem em Vista Alegre, o irmão Calmon, a irmã Rita, lá em Cosme de Farias. Você acha que é fácil para eles? Ore, tem sido difícil. Ore pelos irmãos aqui do Alto das Pombas que têm se afadigado, para que essa igreja, você chegue aqui, ela esteja limpa e arrumada. Hoje mesmo quando eu cheguei ela estava limpa e arrumada, a porta estava fechada ainda, mas ela, depois que abriu a porta, ela estava limpa e arrumada. Mas isso vai ser sanado, porque eu vou fazer uma cópia da chave para mim hoje. Mas irmãos, a gente precisa se entregar. E você não tem que esperar o pastor dizer, ah, você vai fazer isso, ah, você vai fazer aquilo. Não, você tem que dizer, pastor, bota o meu nome aí na lista de quem quer ser obreiro. Eu quero fazer a obra de Deus, o que aparecer aí para mim pode me encaixar. É assim que se faz a obra de Deus.
Aí não, a pessoa, parece que quando você vai para a escolinha de futebol, o que você é? Centroavante. De cada 10 garotos, 9 quer ser centroavante. Ninguém quer ser goleiro. Para alguém ser goleiro, meu filho, tem que tirar no 0 ou 1. Quem perder vai pro gol. Aparecer na igreja. No ministério de louvor, todo mundo quer cantar. Às vezes tinha época que tinha mais. Já chegou até dia que tinha mais gente no ministério de louvor do que sentado no banco. Até as crianças ficaram encantadas com louvor. Nada contra louvor. Louvor é maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer. Louvar é consequência de oração e palavra. Ele nunca vai vir na frente da oração e da palavra. Nunca. Inclusive quando a gente louva a palavra de Deus. A gente louva é uma oração a Deus. Então a gente tem que orar, irmãos. Chegar hoje de noite, conversar com Deus. Cada um de nós. Senhor, o que Tu queres que eu faça? E quando a gente se encontrar novamente, irmãos, eu espero que você esteja bem orientado. Eu espero que você esteja divinamente instruído, impulsionado, para que cada vez mais eu e você, independentemente daquilo que venha contra, a gente tenha a convicção de a quem pertencemos e a certeza do que nós fomos chamados aqui para fazer. Que o Senhor nos ajude a viver como uma congregação cristã bíblica. Uma comunidade cristã bíblica. Que cada pessoa que entre por essa porta saiba que aqueles que frequentam essa igreja vivem de uma forma diferente do mundo e de qualquer outra igreja evangélica fraudulenta. Nosso compromisso é com o que está escrito na Bíblia. Nosso compromisso é com Jesus que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou como prefiguração da nossa ressurreição e da nossa entrada no céu em glória. Esse é o nosso compromisso. Espero que vocês estejam motivados a partir de hoje. Não espere um ano novo, porque o ano novo não vai trazer nada de novo. Mude agora. Ó Senhor, nos sonda. Começar de mim, Pai. Mostra-nos o Teu desejo para as nossas vidas, porque é a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. A nossa nunca será, Senhor. Até as nossas obras de justiça sem Cristo são malditas. Muitas vezes as nossas melhores intenções nos levariam para o inferno. Por isso nos socorre, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a viver uma vida espiritual, Senhor. Cada vez mais conscientes de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais do mal, que vivem ao redor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. Meu Deus, quantas oportunidades nós temos dado! E é a Tua pura misericórdia que não nos deixou ser tragado até agora, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a não vivermos uma vida que agrade ao diabo, mas uma vida que agrade a Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu que passeias no meio da Tua igreja, por misericórdia, passeia no nosso meio. Revela-nos, Senhor, os pecados ocultos. Revela-nos, Senhor, os pecados de estimação que precisamos abandonar hoje.